Eu quero essa manhã meditar, obviamente, com você sobre a Páscoa. Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12. E conversar um pouquinho sobre esse momento de celebração. Mas a origem da Páscoa, o porquê da Páscoa. Eu vou fazer uma pergunta que no começo pode ser estranha para você, para alguns, né? Para outros não. Cristão celebra a Páscoa? Sim ou não? Não responda. Pastor, mas não é uma festa cristã? E aí, às vezes, a gente se engana com muita coisa, né? Nós aproveitamos o momento da Páscoa. Mas a Páscoa tem sua origem lá no Velho Testamento, com Moisés, quando o povo de Israel vai ser libertado do Egito. A Páscoa é uma festa judaica. Não é uma festa cristã, é uma festa judaica. Assim como tinha mais a festa das trombetas, a festa do tabernáculo, dos pães asmos, e eram 7 festas que Israel celebrava, que era a ordem de Deus, estava lá na lei de Moisés, que Deus deu ao povo de Israel. Obrigado, você. Êxodo capítulo 12, nós vamos acompanhando. Eu vou só chegar com você no início dessa história para você entender onde que nós estamos e por que nós, e quando e o que nós celebramos na Páscoa, o que nós vemos na Páscoa, o que aprendemos na Páscoa. A Páscoa, amados, ela tem início naquela noite que Israel foi liberto pelo Senhor da escravidão do Egito. O povo de Israel havia entrado no Egito através de José, com apoio do faraó. Veio a família de José, Jacó, seus 12 filhos e esposas e uma turma lá. A família deles é grande, 70 pessoas entram no Egito, porque José tinha se tornado o vice-governador do Egito. E o faraó deixou eles irem, habitaram na terra de Gósen e cresceram lá. E foi se passando os anos, veio um faraó que não conhecia José e começou a temer pelo crescimento dos hebreus ali da família de Jacó e de José e tornou eles escravos. Passados 430 anos, aquelas 70 pessoas que entraram no Egito se tornaram quase 2 milhões de pessoas. 430 anos, multiplicar. E havia uma promessa de Deus, que Deus resgataria eles, que ele levaria eles para o Egito, que eles se tornariam escravos. Lá Deus falou isso para Abraão, mas que Deus os traria de lá e libertaria eles. E chega num momento que o povo não aguenta mais o sofrimento da escravidão, do Egito e tal, e começa a clamar a Deus, e Deus os ouve. E aí tem a história de Moisés, que você conhece, que era o filho de Hebreu, ele ia nascer escravo. O faraó mandou matar todas as crianças com menos de 3 anos para que não crescesse mais, não se multiplicasse tanto aqueles hebreus. E aí a mãe dele coloca ele num cesto, coloca ele no rio Nilo, e ele vai parar próximo ao palácio. A filha do faraó estava se banhando e viu aquilo, pede para as moças dela trazerem aquele cesto. Ela imagina, é um filho de hebreu, estão tentando salvar essa criança. E ela adota Moisés, e Moisés acaba sendo criado pela filha do rei. Filho de faraó, pela princesa. E ele cresce no palácio e tudo isso. Só que ele acaba sabendo que ele é hebreu. E ele começa a ver as injustiças que acontecem com o seu povo. E aí até que eu vou resumir bem a história, ele se rebela contra aquilo. Ele acaba matando um egípcio. Ele vê um egípcio batendo num judeu, ele não aceita aquilo no hebreu. E ele se revolta e acaba matando aquele egípcio. E ele tem que fugir do Egito. Ele tinha 40 anos de idade. Foi preparado para ser um dos líderes da nação. 40 anos no deserto, vai para o deserto, e ele fica lá 40 anos agora, governando, cuidando de ovelhas, né, não governando, do seu sogro. Ele casa-se nesse tempo. Aí aos 80 anos mais ou menos, Deus o chama, Deus dá um chamado para ele voltar ao Egito e libertar o povo de Israel. Deus revela-se para ele, Deus, da sarça ardente, você lembra daquela história? Deus se revela para ele, e ele vai até o Egito, junto com seu irmão Arão, e vai declarar ao Egito, ao faraó, que Deus estava mandando libertar. O faraó endurece o coração. Não vou. Da onde eu vou deixar esse povo sair? A mão de obra boa e barata. E aí Deus envia as 10 pragas, as famosas 10 pragas sobre o Egito. Para quem não sabe, essas 10 pragas é uma ligação com cada um dos deuses do Egito, né? É uma praga sobre cada um dos deuses que havia no Egito. Até que a última, Deus endurece o coração do faraó. O faraó não deixa o povo ir. Até que na última praga, Deus fala para Moisés, fala para faraó, que o anjo da morte vai passar sobre essa noite, tal noite no Egito. E todo
primogênito de toda a casa, do animal ao ser humano, do mais moço ao mais velho, do rico ao do pobre, o filho primogênito, primeiro filho, vai morrer. A não ser que, nos umbrais das portas das casas, tenha o sangue do cordeiro. E aí Deus vai dar instruções para Moisés de como tinha que se preparar esse cordeiro, que tipo de cordeiro. E aquela noite, vai passar o anjo da morte. E aí vem o termo Pessah, no hebraico, que significa Páscoa, passagem. E naquela noite, os hebreus se prepararam. Capítulo 12 aqui vai dizer tudo que Deus mandou eles fazer. Eles separaram um cordeiro, nas ordens que o Senhor mandou, passaram o sangue nas portas e o anjo da morte passou. A casa dos hebreus tinha sangue nas portas, eles creram naquela palavra. Nos egípcios não. E houve choro, dor, do palácio até a casa do mais baixo servo. Morreu crianças, filhos, talvez o homem, né, que fosse mais velho. Os primogênitos morreram. Na manhã seguinte, Faraó manda o povo de Israel sair. Aquela noite foi instituída a Páscoa, Êxodo capítulo 12. Então foi a mesma noite que foi a noite de morte para os egípcios. Foi a libertação dos hebreus. E a Páscoa era até aqui, a celebração da libertação do povo de Israel do Egito. A libertação da escravidão. Vamos lá comigo, se puder acompanhar ali também, Bia. Eu vou indo vários versículos, vai segurando e tal. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés na terra do Egito: este mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Daí eles começam o calendário deles a partir dali. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Segura aqui um pouquinho, depois a gente vai caminhar mais aqui. Esta foi a noite, amados. Deus está dando orientação para Moisés. Moisés, você vai ter que preparar a Páscoa, a noite da passagem. E ela tem todo um ritual. Só que, amados, não é apenas ritualismo. O que nós temos que aprender é que a Páscoa estava apontando, estava profetizando, era um símbolo. Na teologia a gente chama de tipologia, é um tipo de algo que aconteceria futuramente, profeticamente, que seria Jesus. Jesus hoje é a nossa Páscoa. Só que para que a humanidade entendesse, começasse com o povo de Israel, depois toda a humanidade entendesse o que Jesus faria, Deus cria um símbolo, que é a Páscoa. Cada momento, cada ritual, cada elemento da Páscoa, ele apontava para Cristo. Então até Cristo você celebrava-se essa Páscoa. Vamos lá. Era aquela noite de libertação para Israel, mas para os egípcios era juízo. Era uma noite de juízo para uns, para salvação para outros. E a diferença entre juízo e livramento, a diferença entre morte e vida aqui, amados, entre condenação e salvação, estava em algo, no sangue do cordeiro. O sangue daquele cordeiro que fosse morto, ali estava a salvação, a diferença. Israel estava debaixo do chicote do Egito, do carrasco egípcio, da sofridão, da escravidão, 430 anos, e Deus ouviu o clamor. O coração do faraó foi endurecido, e aí nessa 10ª praga, Deus dá como se fosse um golpe final. E aí o único meio de salvação para qualquer pessoa que estivesse no Egito, podia ser um egípcio. Se ele seguisse aquilo que estava sendo feito, ele seria livre. O único meio de salvação daquele juízo que passou aquela noite no Egito era o sangue do cordeiro. Não tinha outro meio de livramento. Foi morte no palácio, achou pano em todos os lugares. A Páscoa, de certa forma, ela é a independência de Israel, da nação de Israel. Aquela noite de terror dos egípcios foi a noite de libertação. E a mesma mão que feriu alguns, livrou outros. A Páscoa, ela não apenas trouxe unidade para o povo de Israel, para os seus filhos,
mas trouxe libertação do cativeiro. E aí Israel se torna livre para servir a Deus. E aí nos surge uma pergunta. Então qual que é a mensagem da Páscoa? Qual que é a mensagem que a Páscoa nos transmite? Eu tenho alguns pontos para conversar com você. Esses 3 primeiros versículos que a gente viu nos mostram que a mensagem da Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Diz, marca um novo começo para o povo de Deus. Era um novo calendário, uma nova vida. Talvez esse capítulo 12 de Êxodo, eu acho que ele é o mais solene e importante com relação a Israel, capítulo do Velho Testamento. É a instituição da Páscoa, o sacrifício da Páscoa inaugurado aqui. Ele fala no versículo 2, né? Este mesmo será o principal dos meses. A Páscoa, mas era o começo de uma nova vida. Eles deixavam a escravidão para trás, aquela vida de escravidão, e agora teriam uma nova vida. A Páscoa era um memorial, aquela mesa preparada, era um memorial que a escravidão tinha acabado, que tinha uma nova vida, que você era livre, que vocês eram livres, que Israel era livre. Isso nos leva a refletir sobre algumas coisas. Aí fora, o mundo pensa que quando uma pessoa se converte, quando ela entrega a sua vida a Deus, ela perdeu a vida dela, ela perdeu os prazeres, perdeu um monte de coisa. Não. Pelo contrário, a conversão não é o fim da vida. A conversão é o fim da escravidão. A escravidão do pecado, a escravidão da dor, a escravidão de uma vida maldita, sem graça, em busca de sempre algo para suprir a alma. É o fim desse tipo de vida. E ser cristão, então, isso aqui está falando para a gente, é uma figura, é um exemplo, é algo profético, é um tipo, que ser cristão é deixar o Egito e começar uma vida livre, rumo a Canaã, a terra prometida, a Canaã celestial, as promessas de Deus para a sua vida. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Até ali Israel não era uma nação, era um bando de escravos. Uma multidão de escravos, mas não tinham lei, não tinham organização como nação, não tinham nada. Mas agora eles eram livres. E eles se tornam um povo separado para Deus. A palavra santo quer dizer isso, separado. Santo não é o cara que não erra, que não peca, que não erra. Santo é separado. Deus separou, Deus consagrou eles. A Páscoa nos mostra então esse novo começo, esse novo calendário, esse novo compromisso. Uma nova jornada, um novo destino. Esse dia serve para você refletir sobre hoje. Deus pode te dar um novo destino, uma nova caminhada, um novo tempo, um tempo de mudança, um novo começo. Celebramos a Páscoa, tal. É um novo começo, um novo tempo. Mas a mensagem da Páscoa, em segundo lugar, ela também revela o projeto de Deus de redenção da família. Olha o versículo 3 e 4, nós já lemos, diz que se a sua família fosse pequena, preparar o cordeiro, pegar o cordeiro, aí fazer o churrasco lá. Mas a sua família é pequena, tinha que comer todo o cordeiro, não podia deixar umas partes para amanhã, não, tinha que comer todo ele. E aí, se a família fosse pequena, chamava o vizinho. A família do vizinho, 2, 3 famílias juntassem de acordo com para que todo o cordeiro fosse comido. Ele diz no versículo 3 e 4. Quase que a primeira ordem. Mas a família está no projeto de Deus. A família precisava celebrar a Páscoa. A família tinha que estar dentro da casa, debaixo do sangue do cordeiro nas portas. É a família toda. Não era só o pai, só a mãe, ou só os filhos. Era a família toda. A família toda precisava se alimentar. Olha o versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo e os pães asmos. Asmos era sem fermento, parecia aquele pão sírio, né? Com ervas amargas a comerão. Ervas amargas, sei lá, chicória, alguma coisa assim. Comendo o cordeirinho, com a carne doce, mas com aquelas ervas amargas. Por quê? Para lembrar da amargura da escravidão. A mesa de Páscoa era bem diferente de hoje, não tem nada a ver com chocolate, com coelhinho, depois eu falo essa história. Mas era o cordeiro preparado, tinha todo o preparo, ervas amargosas. As ervas eram para dizer disso, para vocês lembrarem da escravidão. E eles iam fazer essa refeição todo ano. Todo ano iam sentar lá, iam contar para as crianças de geração. Olha, por que a gente come isso? Porque nós somos escravos, sofremos a amargura da escravidão, da opressão.
Por que pães asmos? Porque era pão sem fermento. Fermento simboliza o mal, a maldade que cresce, né? E a maldade no sentido assim também de nós temos que ser livres da maldade e também da pressa que eles teriam que sair do Egito. Porque aquela noite eles tinham que comer, eles não poderiam colocar o pão, esperar crescer, fermentar. Não. Era do jeito que estava ali, iam comer. Fala da pressa que tinham. Então a família toda precisava celebrar esse memorial, era um memorial, uma refeição memorial. Não era uma, tá, igual a gente faz no Natal, até na Páscoa. Ah, senta lá, vamos comer, comeu, daí cada um vai para um canto. Começava às 6 horas da tarde, amados. Cada coisa que eles comiam, passava a mesa explicando o que acontecia. Pois agora vamos comer isso. E até meia-noite, praticamente, essa refeição. Então, os judeus, repetindo isso. Versículo 14, eu não vou ler aqui, mas fala, eu vou ler aqui. Esse dia vos será para memória, e celebrá-los-eis como festa ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. A família toda precisava ter o compromisso de ensinar seus filhos sobre o significado da Páscoa. Versículo 26 e 27. 26 e 27. E acontecerá, nas outras gerações, que quando vossos filhos disserem, que culto é esse? O que é isso que a gente está fazendo? Versículo 27. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou-os às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ano após ano, Deus estava dizendo, vocês vão chegar nessa data, no 10º dia do primeiro mês, vocês vão celebrar, vão sentar à mesa, vão explicar para os seus filhos. Amados, ensinar, guarde isso. Nós vamos começar a falar mais sobre isso. Ensinar as crianças não é papel da igreja. Faz parte do nosso papel, mas não é o nosso papel. O papel de ensinar os filhos é dos pais. O nosso papel como igreja, nós temos entendido isso. E nós vamos começar a fazer com muito mais frequência isso. É dar ferramentas aos pais. Conduzir os pais, para que os pais discipulem os filhos. Nós passamos 1 hora com as crianças aqui. 2 horas com os jovens, né? Sábado, mais uma terça lá. Não tem como você discipular, ensinar alguém. Mas você está todo dia, no dia a dia, com o teu exemplo, com as tuas ações. E o papel da igreja é preparar os pais, para que esses ensinem seus filhos, não é mesmo? Esse é o nosso papel. Só que isso vai lá do Velho Testamento, já dizendo, olha, você ensinarás aos teus filhos, você colocará o significado disso para eles. E é interessante que a família toda obedeceu essa ordem. O versículo 28 diz que eles falaram assim, faremos, e assim fizeram. A salvação da família, amados. Esse texto está falando que exige diligência dos pais. Diligência. É nosso papel, eu sou pai, você aqui é pai. Você que um dia será pai. É diligência nossa, é o papel nosso, a salvação. Fazer, trabalhar para que isso aconteça. Imagine se os pais deixassem o filho primogênito naquela noite fora de casa. Não vai acontecer nada, não. História desse Moisés, que faz um tempo já, está com esse discurso aí. Ele fica colocando no WhatsApp, no Instagram dele, lá essas histórias, ninguém acredita. E aí você deixar o teu filho saiu, tal, tudo. Imagine se o pai, tá todo mundo em casa. Mas eu não vou sacrificar esse cordeiro. Eu estou deixando para o Natal ele. Mas eu não vou fazer isso. E não sacrificasse. E não passasse o sangue nas portas. O pai não fizesse isso. Os pais não fizessem isso. Haveria morte naquela casa. Com certeza, eu tenho absoluta certeza que nenhuma família dos hebreus naquela noite descansou até ver que todos os filhos estavam dentro da casa, que o sangue estava na porta. É papel nosso. Eu quero jogar hoje, essa manhã, para você que assiste, que está aqui, você que assiste em casa. Eu não quero mais vou jogar um peso sobre você. É seu papel. Ser diligente na salvação da sua família. A salvação da sua família exige confiança plena em Deus. Você tem que confiar no Senhor. Você precisa confiar nele. Imagine se o pai dissesse, nós não cremos nessa religião, assim, derramamento de sangue do animal, então nós não vamos matar cordeiro nenhum. Imagine. O juiz o veria, independente se a pessoa cresce ou não. Eu não creio, não vou fazer. O juízo não foi sem alerta. Quem creu foi salvo, quem não creu foi condenado. Ou se alguém falasse, não vou passar sujar, pintei agora a minha casa, vou passar sangue nas portas, vai ficar o cheiro. Não, eu não vou. Exigiu confiança, fé.
crer que Deus agiria. Hoje, claro, hoje não vai passar o sangue do cordeiro, desse cordeiro. Desse cordeiro. Mas existe, a Bíblia fala que Jesus é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue dele já foi derramado na cruz do Calvário. E a porta que se passa agora o sangue, não é a porta da casa, é a porta do seu coração. E você é responsável de levar Jesus à sua família, aos seus familiares, aqueles que estão debaixo. E quando a morte passar, quando a dor passar, quando o inimigo passar, ele vai passar sobre você, sobre sua vida, que é a casa de Deus. A verdadeira casa de Deus é você. O anjo vai passar e vai ver assim, aqui não posso, por aqui tem o sangue do cordeiro. Só que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o juízo do mundo, tira a condenação do mundo. Não é a religião, não é a placa de igreja, não é religiosidade, não é cristianismo decidido, Assembleia de Deus, Adventista, não é religião nenhuma que faz isso. É o sangue do Filho de Deus que foi morto. E 2000 anos antes, Deus começa, vou explicar didaticamente para vocês. Tem que pegar um cordeiro de 1 ano. Por quê? Porque ele é inocente. Sem defeito, sem mácula, não pode ser manco. Não pode ter defeito algum e vai ser sacrificado na sexta-feira. Jesus, inocente, não pecou, não tinha defeito como homem, perfeito. Ele foi sacrificado numa sexta-feira. Você sabia que na hora que era feito, tinha todo o ritual do preparo, do separado, Jesus foi preso não é por acaso naquele horário, porque era o horário que o horário que o cordeiro judaico lá era separado. Imagine aqui, ó, desse lado estava acontecendo o sacrifício dos cordeirinhos, de verdade, e o processo da morte de Jesus acontecendo aqui exatamente, só que na época ninguém percebeu isso. Jesus foi preso, foi examinado, leva para Herodes, leva para Pilatos, assim como procurando defeito. E na hora que Jesus morre, gente, sabe o que acontecia em Israel? Na hora que no templo era sacrificado o cordeiro pascal, vários cordeiros de toda a cidade eram sacrificados, mas tinha aquele no santuário lá, que simbolizava tudo aquilo. Na hora que se tocava, que matava-se aquele cordeiro, se tocava-se o chofar no templo. A hora que Jesus morre na cruz, foi a hora que o chofar tocou. E a Bíblia diz que o véu do templo, havia um véu no templo, não era um véuzinho de voal, de TNT. Era um véu de várias camadas de tecido, dava quase 1 metro. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Houve um terremoto, à mesma hora. Porque a figura, o símbolo, se encontrou com o real, com o verdadeiro. Sabe o que está acontecendo? Agora não precisava mais do ritual. Jesus foi, antes de ser preso, ele participou da ceia da Páscoa. Já estou pulando uma da parte da mensagem. Jesus participou da ceia, da ceia, a última ceia. Que ceia que era, gente? Ceia de Natal? Era a ceia da Páscoa. E aí tinha os cálices, tinha erva amargosa, tinha o cordeiro, tinha pão e tinha vinho. E aí Jesus fala assim, só que Jesus agora só pega o pão e o vinho. Por quê? Porque Jesus muda, diz, olha, até aqui, resumindo a história, Jesus está dizendo, até aqui vocês celebraram a libertação de vocês como nação, de Israel do Egito. Mas a partir de agora, este é o cálice da nova aliança, um novo pacto. E vocês vão fazer isso agora em memória de mim. Ali a Páscoa se cumpriu. Não tem por que mais celebrar a Páscoa. Porque ela se cumpriu em Jesus. Ele é a Páscoa. Ele é o Cordeiro. Você está entendendo? E a partir dali está dizendo, agora vocês vão fazer outra coisa. Vocês vão celebrar com pão e vinho. Para nós cristãos, o que é isso? A ceia do Senhor. Todo mês, quando nós celebramos, pode ser todo domingo, se quiser. Mas pastor, então a gente não precisa celebrar? Não. Por quê? Virou algo cultural. Porque Jesus morreu naquele dia, ressuscitou domingo de Páscoa. E aí hoje o cristianismo o que fez? 400 anos depois, romanizou-se o cristianismo, virou uma religião oficial do Império Romano. E aí os romanos fizeram aquele sincretismo de um monte de coisa, né? Fizeram vários sincretismos e usaram isso. Havia uma deusa chamada Easter, anglo-saxônica, comemorava o início da primavera no hemisfério norte. E aí eles começaram a
querer impor a religião cristã sobre aqueles povos bárbaros, juntaram as duas festas, ó, isso aqui é a Páscoa aí. E aí, para celebrar a deusa Íster, que era da fertilidade, tinha um coelhinho. Já viu o coelho dá ovo, gente? Coelho não dá ovo. E aí veio toda essa... Daí dava você que enfeites, presentes para as pessoas, com os ovos coloridos, e aí veio até hoje. Pastor, então não podemos dar ovo? Pode dar, gente, eu gosto de chocolate, pode... Né? Só tem que entender a coisa certa, hoje é mais cultural. Porque tem gente que celebra a Páscoa uma vez no ano, legal. Hoje a gente se lembra Jesus. Para nós cristãos, igreja cristã evangélica, é uma oportunidade para nós pregarmos o evangelho e lembrar o que Jesus fez. Por isso que nós celebramos. Assim como o Natal. Jesus não morreu dia 25 de dezembro, gente. Mas a gente aproveita. Hã? Ah, não nasceu, né? É. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Mas nós celebramos. Cada oportunidade que tivesse de celebrar. Né? Deus tinha dado 7 festas para Israel. O pessoal fala dos baianos. Deus tinha dado mais festas para os judeus ainda. Judeu gosta mais de festa que baiano. É festa, é tempo de celebrar. A comunhão das famílias formava assim uma grande celebração do povo de Deus. Isso fala da igreja. A Páscoa, em terceiro lugar, ela mostra que Deus salva o seu povo através do cordeiro que foi morto. A salvação veio através do cordeiro. Apontado, escolhido. Lembra que Abraão, quando foi sacrificado, muitos anos antes, Deus pede para ele sacrificar seu filho Isaac. Só que ele não fala para o filho que vai sacrificar o filho. Eles preparam tudo, a lenha, tudo, sobe o monte. E aí Isaac começa a olhar, pai, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o altar. Mas cadê o cordeiro que vai ser sacrificado? Aí Abraão só olha para ele assim. E aí Abraão não fala assim, vai ser você. Deus proverá para si o cordeiro. Passa 2000 anos depois, João Batista está lá às margens do Jordão. Jesus está passando. João Batista olha e responde a Isaac. Sabia que eu vi uma vez uma palestra, o cara dizia que o som, ele se propaga por onda, certo? E o som você lança, ele está aí. Aquilo que você falou, você como onda, ele está vagando no universo, aquela tua... tanto que tem aquela história, os caras ficam lá tentando captar a mensagem de OVNIs, dessas coisas lá, porque o cara talvez falou 1000 anos, um som de uma estrela que apagou lá há quantos milhões de anos-luz, ela chega agora, às vezes, aqui. Aquilo que você falou, está aí. Aí, é como se Isaac perguntasse 2000 anos antes, onde está o cordeiro, pai? 2000 anos depois, João Batista, à margem do Jordão, ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro da Páscoa é Jesus, sem defeito, que foi morto. Gente, deixa eu falar algo para você. Não é a vida do Cordeiro que salva, é a morte do Cordeiro. Não é o exemplo do Cordeiro que redime. E não é a presença do Cordeiro da família que livra da morte. O Cordeiro tinha que ser morto. O Cordeiro podia estar lá, mas bonitinho, mas não mata, não faz nada. Não adiantava, tinha que ser morto. É a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. A vida dele foi um exemplo, a vida dele é inspiradora. Mas a Bíblia diz em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E algumas pessoas dizem, eu admiro Jesus, eu me inspiro na vida de Jesus, eu me inspiro nos exemplos de Jesus, eu me inspiro nos ensinos de Jesus. Outros confiam nos milagres de Jesus, mas ninguém é salvo pelos ensinos, muito menos pelos milagres. Você é salvo pelo sangue de Jesus. Ou seja, assim como aqueles homens tinham que aplicar o sangue nas portas, você tem que aplicar aquilo que Jesus fez, a morte na cruz, e aplicar sobre sua vida. Dizer, eu reconheço que sou pecador, eu preciso de salvação. Não adianta admirar, é a morte de Jesus que trouxe salvação. Mateus diz que ele veio para dar vida, e a sua vida em resgate de muitos. Quando ele celebrou a ceia, ele falou que esse era o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos para a remissão dos pecados. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9,
Os anciãos estão diante dele e dizem assim: tu fostes mortos e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas e nações. Então tem muita gente que admira Jesus. É que nem alguém disse esses dias aí, a gente brinca até às vezes: ah, eu amo Jesus, o problema é o fã-clube e tal. Mas mesmo assim, é o sangue de Jesus sobre a nossa vida. A aplicação do que ele fez. Jesus foi o nosso substituto. Era para você pagar pelos seus pecados, você pagar pelas suas consequências, mas ele morreu em seu lugar. A sua morte foi vicária, substitutiva. Lá na Páscoa, aqueles homens iam morrer. Mas por que eles não morreram? Porque o Cordeiro morreu no lugar. Da mesma forma hoje, até hoje, nós morremos. Era para morrer, mas Jesus morreu em nosso lugar. Deus fez cair sobre ele, naquela cruz, a iniquidade de todos nós. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro do sangue que tem que ser aplicado. E o texto fala, Deus fala lá no versículo 13 de Êxodo 12: quando eu vir o sangue, passarei por sobre vós, que é o passar, a Páscoa. O sangue era sinal de distinção. O sangue é sinal de salvação. O sangue é sinal de segurança. Você pode ter errado, você pode ser pecado. Você reconhece isso, entrega a tua vida a Jesus. É como se o sangue espiritualmente fosse passado em você. Um dia você vai estar diante de Deus. Assim como o povo de Israel, a cada ano eles tinham que sacrificar um cordeiro. Pegava o cordeirinho, separava lá pela família e levava para o sacerdote. O sacerdote examinava, recebia o cordeiro, examinava o cordeiro, vê se tinha defeito, via a idade dele, não sei como é que eles sabiam isso, mas enfim, não manjo de cordeiro. Aí tal, tá aprovado. E aí sacrificava o sangue daquele cordeiro e se tinha os pecados encobertos ou perdoados. A mesma coisa com Jesus. Hoje você se apresenta não diante do pastor, você se apresenta diante do sumo sacerdote que é Deus. Diante de Deus. Jesus é o sumo sacerdote também. Você se apresenta diante dele. Deus fala assim: você trouxe o cordeiro? Você fala: eu trouxe. Mas você não vai trazer um bé. Quem que é o cordeiro? Jesus. Como que eu apresento ele? Se eu creio nele ou não, no que ele fez ou não. Aí Deus não examina, assim como o sacerdote não examina o ofertante. Ele olhava para o cara que trouxe a oferta: vem aqui ser Deus, para nós exemplificar isso. Vem correndo. Aqui ele veio trazer, pega um pão desse e faz conta que é o cordeiro. Ele vinha para o sacerdote examinava o cordeiro. Não examinava o ofertante. Você tem pecado, você está com defeito, está meio gordinho já, está puxando o pastor já. Ele não olhava isso. Ele olhava a oferta. Agora, nos dias de hoje, o Adilson vem até Deus. Deus pergunta: cadê o cordeiro? Tira do coração ele. Ele apresenta o cordeiro. Só que cordeiro que é esse, gente? Jesus. Deus não examina o Adilson. Senão, Marquinhos, estamos perdidos. A ceia do Senhor, olha a ceia. Examinai, pois a si mesmo. Cada um come desse pão e beba. Jesus fala assim: examine-se você. Eu já sei todos os defeitos que você tem. E você vai dizer: ih, Deus, eu não vou nem apresentar, tenho até vergonha de ir na igreja, orar. Mas Deus não te examina. Deus examina se você tem o cordeiro. Tem defeito. E qual que é o cordeiro? É Jesus, perfeito, sangue. E aí é como se Deus olhasse e visse Deus não vê mais o Adilson, Deus vê Jesus na frente dele. Cara, pode deixar o pão aí, não dá para comentar. Jesus, Deus é o cordeiro, é Jesus. Sabe o que é isso? Essa é a nossa Páscoa. É saber que não há mais condenação. Páscoa é libertação, é celebração da libertação. Era de Israel do Egito. Agora nós celebramos o quê? A nossa libertação do pecado. Aí Paulo diz: porque não há mais condenação. Nada nos separa do amor de Deus, nem tribulação, nem luta, nem angústia, nem principado, nem potestade, nada. Nem mais os teus pecados fazem separação de Deus, porque Ele já pagou, Ele já lavou você, Ele já remiu você. E se tem algumas áreas que você tem lutado para ser liberto, Ele já fez isso por você. Ele já te libertou, creia. Não tem nenhum amém, aleluia, glória a Deus. Né?
O cordeiro da Páscoa era o sustentador, a família inteira era alimentada pelo cordeiro. Era o cordeiro assado no fogo, as ervas amargosas, o pão sem fermento. Eles participavam daquela refeição, celebravam ela. Hoje nós temos o Cordeiro de Deus, o Cordeiro vivo. A Páscoa, amados, em quarto lugar, ela era um memorial a ser perpetuado, a fim de que as novas gerações conhecessem a salvação de Deus. Então, pastor, a gente tem que celebrar não a Páscoa judaica. Hoje nós celebramos aquilo que Cristo fez. Não só uma vez por ano, sempre, todo dia. Quando você estiver passando por aqueles momentos difíceis da sua vida, lembre-se, não, Jesus já fez por mim. E nós devemos contar às futuras gerações o que Deus fez. Conte para as pessoas aquilo que Jesus fez por você. Conte da sua libertação, dos passos. Você não está perfeito ainda, não tem problema, você está no caminho. O dia que você estiver perfeito, já prepare o ticket lá. Que nem diz o pastor Newton, né? Essa é a senha que ninguém quer, né? Quer passar a vez, vai chegar a tua hora, chegou. Não, quer a minha senha aí, vai na minha frente. Não, mas a hora que você estiver pronto, Deus vai te levar. Celebre a Páscoa em temor ao Senhor. A Páscoa que nós celebramos hoje é a celebração, é a Páscoa do Senhor. O dia que Deus revelou seu poder sobre o Egito. Assim como ele celebrou o poder dele sobre a morte. Jesus venceu a morte. E Deus guardou a sua promessa. Deus libertou o seu povo. Esse era um dia de libertação plena e absoluta para o povo de Deus. O Êxodo foi a maior demonstração de libertação de Deus na vida de Israel. E é símbolo da nossa redenção. Em Hebreus, o escritor de Hebreus diz assim, todas essas coisas, está falando do Velho Testamento, nos foram escritas para nosso proveito, para nos ensinar. Então nós fazemos a celebração de Páscoa, mas nós entendemos que a nossa Páscoa não é uma festa, a nossa Páscoa é Jesus. Ele é a personificação. Senão a gente vai comemorar a festa da trombeta, o tabernáculo, aí vamos para judaizantes. Não precisa mais encher de leis. Olha o que diz Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou dos sábados. Tem gente que guarda sábado, tudo isso. Cara, quer guardar, guarde, mas não me julgue por não guardar. Ninguém te julgue pelo que você come, o que você não come, pelo que você faz ou pelo que você não faz. É isso que Paulo estava dizendo. A Páscoa deve nos levar a uma profunda investigação, a fim de saber se de fato somos membros da família de Deus, se debaixo do sangue de Jesus nós estamos. Versículo 22 de Êxodo dizia que eles passavam sangue nos umbrais das portas. E permaneciam nas casas lá até amanhã. A minha pergunta para você, estou encerrando, essa manhã é, olhando para si mesmo, você tem confiança que você está protegido por este sangue do Cordeiro? Você tem Jesus na sua vida? Eu não estou dizendo uma igreja, gente, pelo amor de Deus. Não estou dizendo uma religião. Jesus é muito maior do que isso. Mas é crer em Jesus, depositar sua vida nele e confiar nele. E diante dos momentos mais simples, talvez, da sua vida, até os mais complexos momentos e decisões, você perguntar, Senhor, o que eu faço? Jesus, ele não quer apenas ser teu salvador, aqui ele se tornou salvador. Salvou do pecado, salvou da escravidão. Mas ele está dizendo o seguinte, você quer ser o teu Senhor, o teu dono. E ele pagou um preço. A Páscoa deve nos levar a um compromisso familiar. Explicar para os nossos filhos a razão da nossa fé. Pais que estão aqui hoje, eu quero te estimular. Pastor, não sei como fazer isso. Peça ajuda, nós queremos te ajudar. Como igreja. A ensinar como criar os filhos, como educar. É papel da igreja, esse é o papel da igreja. A gente tem dificuldade nessa área, vamos juntos. Porque a gente não souber, a gente aprende junto. Ninguém sabe tudo. Mas nós vamos para a palavra. Como apresentar Jesus para os seus filhos. Como ser um exemplo para os seus filhos. Ah, eles se afastaram, então vamos orar, vamos estar juntos buscando. E a Páscoa deve nos levar a adorar. Porque quando a gente entende toda a história, gente. Eu gosto de uma música do Resgate, né? Os mais antigos lembram. Resgate é uma banda de rock. Gospel. Pega 90, 2000. Né? Tem uma música que fala assim, foi por amor, puro amor. Por amor, puro amor. Foi por amor que ele fez. Isso é uma demonstração de puro amor por nós.
entregar sua vida por nós. Mas e aí, pastor? Crente celebra a Páscoa? Amados, Jesus é a nossa Páscoa. Se nós for ser bem literal, nós não precisamos celebrar a Páscoa. Biblicamente falando, vocês viram em algum momento, depois de Jesus morrer na cruz, os apóstolos, os discípulos, a doutrina dos apóstolos, eles ensinando a celebrar a Páscoa? Uma vez. A ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é a nossa festa. A maior festa do cristianismo é a ceia. Por isso que quando tem culto de ceia, mas primeiro domingo eles vêm, dá um jeito. Ai, pastor, eu tô com dor de unha, não vou. Não, vem com dor de unha, com dor no pé. Só de Covid você não vê. É uma festa judaica. A Páscoa é uma festa judaica. Mas hoje, por causa desse sincretismo, nós aproveitamos a pregar o Evangelho. Mais uma oportunidade. Não é uma celebração cristã. Assim como eu sei que muitos aqui talvez foram católicos ou são católicos, nós respeitamos, mas Quaresma, finados, Natal, Corpus Christi, gente, isso é tudo invenção de homem. Depois que o cristianismo se romanizou lá em Roma, criaram um monte de coisa para os caras acreditavam em outra coisa, juntavam sincretismo. Não pode comer isso. Olha o que o texto fala de Colossenses: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, por causa da lua nova, por causa do sábado. Se você come peixe, come carne, come o que for, não é isso. Se a pessoa quer fazer, só que nós, o que eu entendo, nós conhecemos, temos familiares, amigos, são católicos, e de repente ele se abstém, né, de carne, por exemplo, né, nesse período da quaresma. Nós respeitamos, velho. Às vezes a gente jejua, né? O jejum é uma escolha. Tudo que você fizer, faça para Deus, não para os homens. Faça como um gesto de louvor, de gratidão, sem peso. Porque o sacrifício, mas nós temos que sacrificar. Não, Ele fez o sacrifício. Nós temos que aceitar o sacrifício dele. Não é penitência, não é pagar o preço, Ele pagou o preço. O Evangelho é leve. A história da Páscoa é a mais linda história de amor. De um Deus que nos ama tanto, que mesmo nós rejeitando a Ele, Ele foi nos buscar e nos perdoar.